Quando temos que tomar decisões, busque a Deus. Vamos refletir hoje sobre um poderoso exemplo de perseverança e compromisso com a obra de Deus que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21 a 28. Este trecho nos apresenta a missão de Paulo e Barnabé e como, após enfrentarem muitas dificuldades e perigos, eles retornam às comunidades onde haviam pregado o Evangelho para fortalecer a fé dos novos convertidos. Esse gesto de amor e cuidado revela o valor da persistência na fé, bem como a importância de apoiar os irmãos na caminhada cristã. O trecho bíblico nos diz: "E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes, em cada igreja, escolhido anciãos, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos." No livro de Atos, o contexto dos capítulos anteriores revela que Paulo e Barnabé passaram por grandes provações durante sua jornada missionária. Ao anunciarem o Evangelho nas cidades da região, enfrentaram resistência, ameaças e até mesmo perseguições violentas. Em Listra, por exemplo, Paulo chegou a ser apedrejado, mas milagrosamente sobreviveu e, juntamente com Barnabé, continuou a pregar o Evangelho. Ao retornar a essas cidades, Paulo e Barnabé mostram o quanto se importavam com a fé daqueles novos convertidos. Mesmo arriscando suas vidas, voltaram para encorajar e fortalecer os irmãos, pois sabiam que aqueles cristãos enfrentariam muitas vezes dificuldades e perseguições semelhantes às que eles próprios haviam vivido. Com suas palavras, os apóstolos confirmam o ânimo dos discípulos, dizendo-lhes que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles deixam claro que, embora o caminho da fé seja marcado por desafios, ele é repleto de esperança e conduz à comunhão com Deus. Ao estabelecerem anciãos em cada igreja, Paulo e Barnabé tomam uma decisão crucial para a estabilidade das comunidades de fé. Os anciãos eram líderes que guiariam e cuidariam da igreja local, ajudando os novos cristãos a crescerem espiritualmente e a se manterem firmes na fé. Esse ato demonstra a importância da organização e da liderança espiritual nas igrejas, bem como a necessidade de eleger pessoas que possam orientar, proteger e servir como exemplos de fé para o povo. Esse compromisso é selado com oração e jejum, mostrando a seriedade e a dependência de Paulo e Barnabé do poder de Deus para dirigir essa escolha. Ao final de sua missão, Paulo e Barnabé retornam a Antioquia, onde haviam sido comissionados para essa jornada. Ali, eles relatam tudo o que Deus fez por meio deles, enfatizando que foi o próprio Senhor quem abriu a porta da fé para os gentios, permitindo que aqueles que antes estavam afastados conhecessem a salvação. Esse testemunho marca o início de uma nova fase na missão da Igreja, a expansão da mensagem de Cristo a todos os povos, sem distinção. Essa passagem nos traz uma lição preciosa sobre a importância da perseverança na fé, do amor ao próximo e da responsabilidade de cada cristão em apoiar e fortalecer seus irmãos na caminhada com Cristo. Assim, como Paulo e Barnabé, cada um de nós
enfrenta desafios em sua jornada de fé. A Bíblia nos ensina que o caminho do discípulo é muitas vezes estreito e exige determinação, mas nos garante que Deus nos fortalece e está conosco em cada passo. Paulo e Barnabé nos lembram que, para permanecermos firmes, precisamos de uma comunidade de fé que nos apoie. Em nossos dias, isso significa que devemos valorizar a comunhão e a fraternidade com nossos irmãos na igreja, pois através do apoio mútuo, nossa fé é renovada. Quando Paulo e Barnabé exortam os discípulos a permanecerem na fé, eles nos mostram que a fé não é apenas uma decisão inicial, mas uma escolha diária de confiar em Deus, mesmo quando as dificuldades se acumulam. Cada tribulação que enfrentamos pode se tornar uma oportunidade para fortalecer nossa confiança no Senhor e aprofundar nossa relação com Ele. Além disso, ao estabelecer anciãos para liderar cada igreja, os apóstolos demonstram a importância de líderes espirituais que estejam comprometidos com a palavra de Deus e com o cuidado pelo rebanho. Esse cuidado com a liderança reflete a responsabilidade que cada cristão tem em ajudar a edificar a fé uns dos outros. A oração e o jejum, feitos antes da escolha dos anciãos, indicam que essa decisão foi tomada com muita oração e submissão à vontade de Deus. Um exemplo que devemos seguir sempre que buscamos orientação para nossa vida espiritual. O relato sobre as grandes coisas que Deus fizera por meio deles nos inspira a refletir sobre como o Senhor também opera milagres em nossas vidas e usa nossos testemunhos para alcançar outras pessoas. Não é por nossa própria força ou mérito, mas pelo poder de Deus que podemos ser instrumentos de transformação. Paulo e Barnabé mostram que, mesmo em meio a dificuldades, Deus abre portas e cumpre seus propósitos através de nós. Como filhos de Deus, somos chamados a testemunhar com alegria e a confiar que Ele está operando, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A lição deste trecho de Atos dos Apóstolos nos desafia a manter a fé em meio aos desafios, a buscar a comunhão com nossos irmãos e a apoiar uns aos outros com encorajamento e amor. Paulo e Barnabé nos ensinam que o verdadeiro discípulo de Cristo não desiste diante das provações. Pelo contrário, ele busca a força que vem do Senhor e persevera na fé, sabendo que sua recompensa é eterna. Essa passagem também nos lembra que a igreja é uma comunidade de apoio mútuo e que cada um tem o papel de cuidar e edificar a fé do outro. Como cristãos, somos chamados a viver em unidade, compartilhando as bênçãos e dificuldades com nossos irmãos e fortalecendo a fé uns dos outros. Que o exemplo de Paulo e Barnabé inspire cada um de nós a seguir nossa caminhada com determinação e alegria, sabendo que Deus está conosco e que Ele nos dará a força necessária para superar cada obstáculo. Possamos viver com essa fé perseverante, certos de que o Senhor é fiel e que suas promessas se cumprem em nossas vidas. Que, como Paulo e Barnabé, possamos testemunhar as maravilhas de Deus em nossas vidas e espalhar a mensagem do Evangelho com amor e dedicação. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por tua fidelidade e pelo exemplo de perseverança que encontramos em teus servos, Paulo e Barnabé. Dá-nos a força para permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando enfrentamos tribulações. Ensina-nos a valorizar a comunhão e a cuidar dos nossos irmãos, sendo apoio e luz para aqueles que caminham ao nosso lado. Que possamos escolher sempre tua vontade, buscando tua orientação em cada decisão. Capacita-nos a sermos líderes responsáveis e servos humildes, prontos para servir com amor e dedicação. Que nossas vidas sejam um testemunho das tuas maravilhas
e que possamos espalhar a tua palavra com coragem e confiança. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.